Fala também se Renan Lodge pode virar reforço do Corinthians para 2026. Te atualizou também sobre as negociações entre Corinthians e Bolonha por Guinegão, as últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo o que está em jogo nas 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fala rapaziada, chegamos aqui com mais um giro de notícias do Corinthians, atualizações aí com o Jorge Nicola trazendo informações para você e ficar super informado das últimas notícias do Timão. Então rapaziada, humildemente peço para você deixar o like neste vídeo e ativa o sino das notificações. Se não for, se você for uma pessoa nova aqui no canal, se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo na parte da manhã, tá? E vídeo na parte da noite com o que aconteceu aí do Timão. Você ficará super antenado nas últimas atualizações do maior clube brasileiro, combinado? Vai comprar algum produto aí, alguma camisa do Corinthians, alguma camisa personalizada ou oficial? Clica no nosso link que tá na descrição, tá? Tem produtos oficiais lá no Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza ou Netshoes, que são parceiras do YouTube, né? YouTube Shop, e o canal é contemplado para poder vender aqui tranquilamente. Então, rapaziada, dá esse apoio pra gente aí, vamos parar com a enrolação e assistir o vídeo a partir de agora. Hora de te atualizar sobre o que resta em disputa no Campeonato Brasileiro a 2 rodadas do fim. Nesse domingo, com a vitória do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, encerrou-se a 36ª rodada. E dá para contar que o título hoje tem apenas 2 times na disputa. O Cruzeiro, com um empate no sábado contra o Ceará, saiu de qualquer disputa. Hoje Flamengo e Palmeiras são os candidatos, mas o Flamengo é favoritíssimo. 75 pontos para o Fla, 70 pontos para o Palmeiras. Se o Flamengo vencer o Ceará na quarta-feira, será campeão. Ainda que não vença, mas contando com o tropeço do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, e o Fla também se sagra campeão na quarta-feira. Preciso contar ainda sobre a disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Nesse momento, os 7 primeiros colocados do Brasileiro vão para a Libertadores. Os 5 primeiros direto para a fase de grupos, o 6º e o 7º vão para a pré-Libertadores. E a briga pela 5ª colocação envolve o Botafogo, 59 pontos, o Fluminense, 58 e o Bahia, 57. Hoje, se o campeonato acabasse, o Botafogo, com o 5º lugar, iria direto para a fase de grupos. Flu e Bahia teriam de disputar a pré-Libertadores. É importante contar, porém, que até a 8ª colocação pode garantir vaga na pré-Libertadores. Isso acontece se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os primeiros colocados do Brasileirão, casos, por exemplo, de Cruzeiro e Fluminense. E a briga pela 8ª colocação envolve vários clubes. São Paulo hoje é o 8º com 48 pontos, Corinthians e Grêmio tem 46, Vasco, Bragantino e Galo 45 pontos cada. Sobre a briga contra o rebaixamento, 5 times brigam para não ficarem com as 2 vagas que restam no Z4. O Sport e o Juventude já caíram, as outras 2 vagas nesse momento pertencem a Fortaleza com 40 pontos e Internacional com 41. O Santos com 41 pontos, o Vitória 42 e o Ceará 43 são outros muito ameaçados. Para falar agora sobre o Corinthians, Guinegão a caminho do Bolonha. Dá para dizer que a negociação entre Timão e o clube italiano tem grandes chances de acontecer. Você duvida? Então saiba que Marco Di Vaio, diretor esportivo do Bolonha, esteve na Neoquímica Arena nesse domingo assistindo a Corinthians e Botafogo, e ele foi no camarote do presidente Osmar Stabile, na companhia dos representantes do próprio jogador. Bolonha e Corinthians tentam chegar a um acordo para a transferência em definitivo do Guinegão em janeiro. Atacante de 18 anos de idade, promovido ao time principal nesta temporada. 23 jogos, 5 gols e 2 assistências no time de cima. É bem verdade que o Guinegão não marca há 10 partidas. No confronto contra o Botafogo, que terminou empatado em 2-2, ele entrou apenas nos minutos finais e não conseguiu fazer nada muito diferente. Quero registrar ainda que essa história de o Guinegão ser vendido por 30 milhões de euros não existe. É algo completamente irreal. Só para vocês terem ideia, 30 milhões de euros é hoje o preço do Ryan, que é a grande estrela do Vasco, titular absoluto e um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Situação completamente diferente da do Guinegão, que é reserva no Corinthians e não marca há 10 partidas. Se o Timão faturar 10, 12, 15 milhões de euros, já pode se dar por muito satisfeito nessa negociação. Só para completar sobre o Timão, registrar que Renan Lodge, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a partida do Corinthians contra o Botafogo.
Renan Lodge é torcedor do Corinthians e está livre do mercado. Cancelo já havia declarado uma admiração pelo Corinthians e o João Félix, que é muito amigo do Lodge e do Cancelo, resolveu ir junto. Os três ganharam camisas do Corinthians com seus nomes entregues pelo presidente do Corinthians, mas não existe nenhuma chance deles serem contratados, tá? O Lodge, apesar de livre, após rescindir o contrato com o Al Hilal, deve jogar na Europa. Ele tem propostas da Itália, de Portugal e da Inglaterra. A ideia do empresário dele é fechar essa situação ainda no mês de dezembro. Já João Félix é titular e peça importantíssima do Al Nassr de Jorge Jesus, está ganhando um caminhão de dinheiro, enquanto o João Cancelo é rival dele no Al Hilal. Bora te contar agora se existe alguma chance de Renan Lodge virar reforço do Corinthians. E a especulação tem tudo a ver com um episódio desse domingo. Primeiro, contar que o Renan Lodge está livre no mercado. Ele rescindiu seu contrato na FIFA com o Al Hilal e não tem um novo clube. Depois, o fato dele ser torcedor declarado do Corinthians. Para completar, nesse domingo, ele, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a Corinthians 2, Botafogo 2. Pronto. Foi o suficiente para que nas redes sociais, especialmente nessa segunda-feira, um monte de gente cravasse que Renan Lodge pode virar reforço alvinegro em 2026. O que eu fiz? Entrei em contato com o Pablo Miranda, representante do Renan Lodge, e perguntei, existe alguma possibilidade? A resposta, abre aspas, 0 chance. Nem conversamos sobre essa hipótese, disse o representante do jogador. Pablo Miranda, que não foi à Neoquímica Arena, apenas o Lodge e os outros 2 jogadores que eu citei da seleção portuguesa. Importante registrar também que o Renan Lodge trabalha nesse momento para voltar para o futebol europeu. Aspas do empresário dele. Estamos conversando com times da Itália, da Inglaterra e de Portugal. A ideia é fechar nesse mês para começar a jogar a partir de janeiro. Apesar da disputa com o Al Hilal, o Renan Lodge já tem condição de ser inscrito e voltar a jogar a partir da reabertura da janela de inscrições. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians, que pode ter reservas na partida contra o Fortaleza, do Dorival Júnior, está preocupado com desgaste físico de olho na partida de 10 de dezembro contra o Cruzeiro, Copa do Brasil. Mateuzinho suspenso e Yuri Alberto com dores na virilha são problemas para o jogo de quarta-feira. Corinthians e Pedro Rocha. Brunão, nenhuma novidade sobre name rights sobre Pedro Rocha. Conversei ontem à noite com o empresário dele, o Hamilton Bernard. O Pedro Rocha foi artilheiro da Série B pelo Remo, 15 gols. E foi o segundo cara que deu mais assistências, 8 gols só atrás do Giovanni Augusto da Chapecoense com 10. A participação do cara foi espetacular. O Pedro Rocha foi o grande responsável pelo acesso do Remo. Fica livre no mercado agora em dezembro e não vai renovar com o Remo. Ele decidiu que quer jogar num clube grande do futebol brasileiro em 2026. Nenhuma proposta oficial, nem do Corinthians, nem de outros clubes daqui. Ele teve várias propostas de fora para jogar na Tailândia, na Malásia, só em países periféricos. Israel recusou todas e agora está esperando proposta, tá? Nicola, você viu hoje o João Cancelo, João Félix e Lodge na arena, foram até no vestiário, e o diretor do Bolonha também estava lá vendo o Guinegão. Bora lá, Elivelton, boas pautas. Cancelo é lateral direito da seleção portuguesa e do Al Hilal. João Félix, jogador do Al Nassr e também da seleção portuguesa. Renan Lodge, outro dia, atleta do Al Hilal, do Al Hilal. Isso, ele rescindiu o contrato lá, entrou na justiça. Imagino que o Lodge tenha liderado essa vinda dos portugueses para cá. O João Cancelo já havia se manifestado torcedor do Corinthians em outros tempos. Como eu contei ontem, foi na loja do Parque São Jorge para comprar coisas do Corinthians. Hoje os caras foram ao estádio, muito legal, espetacular a notícia. Se eu fosse corintiano, ficaria bem orgulhoso. Sobre o Guinegão. Cara, os caras do Guinegão estão fazendo um trabalho de divulgação dele gigante, cara. Os caras chegaram a dizer que o Guinegão seria vendido por 30 milhões de euros. Meu, olha a maluquice disso. O Ryan, que faz sucesso há muito mais tempo no Vasco, e é muito mais jogador que o Guinegão, no melhor dos cenários, o Vasco pretende vendê-lo por 30 milhões de euros. Qual é a lógica do Guinegão, que surgiu outro dia no time de cima, fez poucos gols, já voltou para o banco de reservas, tem um impacto muito menor no Corinthians do que o Ryan no Vasco, que o Guinegão vale a 30 milhões de euros. Até mandei mensagem para um cara que é especialista em mercado, trabalha como scout de clube internacional, eu perguntei, o que você acha do Guinegão 30 milhões? O cara falou uma piada, isso aí. Eu acho que o Bolonha seria um clube para o Guinegão, mas no negócio de 10, 12, no máximo 14 milhões de euros, não mais do que isso. E olha que eu já estou chutando bastante alto. Mas são boas notícias. Eu acho que para o corintiano é muito legal ter o João Cancelo, o João Félix e o Renan Lodge também na arena. Deixa eu ver se eu consigo algum bastidor sobre essa história do Lodge,
O empresário dele é um cara com quem eu tenho boa relação. Quer ver? O Pablo Miranda. Pablo, boa noite. Tudo bem por aí? Você também esteve na Neoquímica Arena? Vamos ver se tem alguma novidade sobre esse tema. Vamos lá. Seguindo com perguntas, dúvidas, sugestões. Rapaziada, então é isso, né? Ficamos aqui com aquele giro de notícias informativos aí do Timão. Muita informação exclusiva e atualizada para você não perder nenhum conteúdo. Peço humildemente para deixar o like nesse vídeo. Rapaziada, muito importante quando você dá like nesse vídeo, o YouTube recomenda esse vídeo para mais torcedores do Corinthians e vai reconhecer que o vídeo é bom. Então isso vai ajudar demais. Então, dá essa moral pra gente aí. Não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Se for comprar algum produto, dê preferência pro nosso canal. Tem um link na descrição, tá? E algumas lojas como Shopee, Mercado Livre, Netshoes e Magazine Luiza. O que você quiser comprar lá, independente se é a camisa do Corinthians, o que for, o que você desejar, uma televisão, um carro, o que for, vai gerar comissão aqui pro canal e o canal vai ser aí beneficiado aí. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.